Laptop. Laptop, AF, LAPTP, ou notebook, AF, NotBK, que significa em língua inglesa caderno, ou computador portátil, abreviado frequentemente para portátil, é um computador portátil, leve, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com facilidade. Geralmente, um laptop contém tela de LCD ou LCD LED 1, cristal líquido, teclado, rato, geralmente um touchpad, área onde se desliza o dedo, unidade de disco rígido, portas para conectividade via rede local ou fax ou modem e gravadores de CD e DVD. Os mais modernos não possuem mais a entrada para discos flexíveis, disquetes. E, havendo necessidade de utilizar um desses dispositivos, conecta-se um adaptador a uma das portas USB 2.3. Um notebook pode ter diferentes sistemas operacionais como MacOS X, Linux, Windows e o sistema operacional Google Chrome. Laptops portáteis são pequenos, leves e projetados para que suas baterias sejam capazes de abastecê-los por um longo período de tempo, 4 a 5 horas ou mais. Isto ao custo de configurações de hardware mais simplificadas, com pouca memória RAM, raramente superior a 8 GB, placa de vídeo na maioria das vezes integrada ao chipset ou processador, velocidade do processador raramente superior a 3,00 GHz, e hard drive quase sempre limitado a 500 GB de capacidade. As telas mais comuns são as de 14 polegadas, ou 14,1 polegadas em widescreen, e 15, ou 15,4 em widescreen. Atuais substitutos de desktop, por outro lado, são projetados de modo a possuir performance comparável a bons computadores de mesa, 4 GB ou mais de RAM, placa de vídeo dedicada, 250 GB de espaço ou mais e até 2,8 GHz, Core 2 Duo, Core 3, Core 5, Core 7 Core 9, de velocidade do processador. 4. Terminologia. Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, existe uma pequena distinção entre laptop e notebook, sendo o notebook aproximadamente do mesmo tamanho de um caderno universitário e necessariamente menor que o laptop. Apesar disso, não existe uma convenção oficial sobre a nomenclatura e, na linguagem popular, o uso dos dois nomes se faz de forma aleatória, sendo que os computadores portáteis pequenos com menos recursos são ocasionalmente chamados de notebooks, e os computadores portáteis grandes e com maiores recursos são ocasionalmente chamados de laptops. A expressão laptop deriva da aglutinação dos termos em inglês lap, colo, e top, em cima, significando em cima do colo, em contrapartida ao desktop, que significa, literalmente, em cima da mesa. Depois da introdução do computador pessoal em 1971, o mercado de computadores portáteis se tornou viável. O primeiro projeto veio com o Dynabook de Alan Kay em 1972, mas nunca chegou a ser comercializado. O primeiro computador tido como portátil foi o IBM 5100 de 1975. O IBM 5100 de 1975. Osborne 1 de 1981. O Osborne 1 foi o primeiro laptop vendido no mundo. Ele foi criado em 1981 pelo norte-americano Adam Osborne, que queria um computador que coubesse embaixo da poltrona do avião. Ele pesava 12 kg e tinha uma tela CRT de 5 polegadas. Epson HX20 de 1981. Em 1982 foi lançado o Epson HX20, que tinha tela de LCD monocromática e foi o primeiro a vir com bateria. O Grid Compass foi desenvolvido pelo designer inglês Bill Moggridge em 1979, mas foi lançado somente em 1982 e chegou a viajar no ônibus espacial Discovery, em 1985. Em 1983 foi lançado o Gavilan SC, o primeiro a vir com touchpad. Em 1992 foi lançado o IBM ThinkPad, o primeiro a vir com trackpad. Em 1987 foi lançado o Linus Writetop, o primeiro a vir com software de reconhecimento de escrita à mão 6. Grid Compass de 1982. Tipos de computadores portáteis mais pequenos e maiores. No passado, houve uma série de categorias de marketing para computadores portáteis mais pequenos e maiores. 7 estas incluíam modelos de computadores portáteis e subnotebooks, netbooks de baixo custo e PCs ultramóveis,
em que a classe de tamanho coincidia com dispositivos como smartphones e tablets portáteis, e computadores portáteis, substitutos de computadores de secretária para máquinas visivelmente maiores e mais pesadas do que o habitual para suportar processadores ou hardware gráfico mais potente Z8. Ultrabook. Um termo de marketing criado e registrado pela Intel para a categoria de computadores portáteis de elevado desempenho 9HSI Supply previu inicialmente que seriam vendidos 22 milhões de Ultrabooks até o final de 2012 e 61 milhões em 2013. Em outubro de 2012, a IHS tinha baixado significativamente as suas projeções para 10 milhões de unidades vendidas em 2012 e 44 milhões em 2013. A maioria dos Ultrabooks era demasiado cara para uma adoção generalizada 10, 11 e 12. Portátil robusto. O portátil robusto foi concebido para funcionar de forma fiável em condições de utilização difíceis, tais como vibrações fortes, temperaturas extremas, ambientes úmidos ou poeirentos. 13. Os computadores portáteis robustos são volumosos, mais pesados e muito mais caros do que os computadores portáteis convencionais, pelo que raramente são utilizados por consumidores comuns. Transformável, híbrido, 2 em 1. A recente tendência de convergência tecnológica na indústria dos computadores portáteis deu origem a uma vasta gama de dispositivos que combinam as funções de vários tipos de dispositivos anteriormente separados. 14 e 15. Os híbridos. Os convertíveis e os 2 em 1 surgiram como dispositivos de crossover que partilham características de tablets e computadores portáteis. Todos estes dispositivos têm um ecrã tátil concebido para permitir aos utilizadores trabalhar em modo tablet utilizando gestos multitoque ou uma caneta digital. Hardware. Tela. Tela de um laptop. A tela de um laptop geralmente é feita de LCD ou OLED brilhante ou fosca, se comunica com interfaces Embedded DisplayPort, EDP, e LVDS, com telas em formato panorâmico em sua maioria variando entre 13 e 16 polegadas. Alguns dos chamados mini laptops possuem telas entre 6 e 8 polegadas. As resoluções mais comuns estão entre 720 polegadas e 1080p 16. Unidade Central de Processamento. A unidade central de processamento, CPU, de um laptop possui recursos avançados de economia de energia e produz menos calor do que as unidades destinadas para uso em desktop. Processadores de laptops mais rápidos chegam a 56 watts de calor, enquanto os processadores de desktops mais rápidos costumam chegar a 150 watts. A quantidade de núcleos dos processadores costuma variar entre 4 e 8. A arquitetura mais utilizada atualmente é a x86-64, ao longo do tempo se tornando mais comum a adoção de processadores não removíveis soldados na placa-mãe, devido às restrições de calor. Dificilmente encontra-se opções de overclocking em processadores de laptops. Unidade de processamento gráfico. Inicialmente, os laptops utilizavam unidades de processamento gráficos, GPUs, integrados ao chipset do sistema ou utilizavam um processador gráfico separado, desde a década de 2010. Na maioria dos laptops, uma unidade de processamento gráfico é integrada à CPU para conservar energia e espaço. Memória. Costumava-se utilizar módulos do tipo SODIMM, menores que os módulos DIMM utilizados nos desktops 17, geralmente com 2 espaços de memória na parte inferior do aparelho. Atualmente observa-se a tendência de utilização de módulos de memória já soldados na placa-mãe. Comparação de tamanhos de uma placa-mãe de um desktop, em azul, com a de um laptop, em verde. Armazenamento. Laptops costumavam utilizar unidades de disco rígido para armazenamento não volátil, que ao longo do tempo para uso se tornaram ineficientes em dispositivos móveis devido ao alto consumo de energia, produção de calor e presença de peças móveis, que podem causar danos a ambos a própria unidade e os dados armazenados quando um laptop está fisicamente instável. Atualmente, observa-se um aumento de utilização de memória flash. A maioria dos laptops de gama média alta optou por unidades de estado sólido, SSD, mais compactos, com consumos eficientes de energia e rápidos, o que eliminou o risco de corrupção de dados e drives causados pelos impactos físicos de um laptop 18. A maioria dos laptops usa unidades de 2,5 polegadas, que são uma versão menor de uma unidade de desktop de 3,5 polegadas. Unidade de estado sólido, SSD, de 2,5 polegadas. Interação.
É utilizado um teclado para inserção de texto e comandos integrados a um painel tátil para apontamento. Alguns laptops também possuem alavanca de apontamento e tela sensível ao toque. Dispositivos externos como outros teclados e mouse também podem ser utilizados, tanto acoplados via USB ou interligados via Bluetooth. Teclado de um laptop. Os laptops começaram com baterias de níquel-cádmio, posteriormente baterias de níquel-hidreto metálico e atualmente com baterias de íon de lítio ou bateria de polímero de lítio. A carga da bateria é altamente variável por modelo e carga de trabalho e pode variar de 1 hora a quase um dia. O desempenho da bateria diminui gradualmente com o tempo. A bateria de um laptop é carregada por meio de uma fonte de alimentação externa, que é conectada a uma tomada. A fonte de alimentação produz uma tensão normalmente na faixa de 7,2 a 24 volts. A fonte de alimentação é geralmente externa e conectada ao laptop por meio de um cabo conector. Na maioria dos casos, ele pode carregar a bateria e alimentar o laptop simultaneamente. Quando a bateria está totalmente carregada, o laptop continua a funcionar com a energia fornecida pela fonte de alimentação externa, evitando o uso da bateria. Bateria de um laptop. Refrigeração. Tubulação de calor em um laptop. O calor residual é difícil de ser removido no espaço interno de um laptop. Os primeiros laptops usavam refrigeração passiva. Isso deu lugar a dissipadores de calor colocados diretamente sobre os componentes a serem resfriados. Mas quando esses componentes quentes estão bem no fundo do dispositivo, um grande duto de ar que ocupa espaço é necessário para exaurir o calor. Laptops modernos contam com tubulação de calor para mover rapidamente o calor residual em direção às bordas do aparelho, para permitir um sistema de ventilação e dissipador de calor muito menor e compacto. O calor residual é geralmente dissipado do operador do dispositivo em direção à parte traseira ou nas laterais do dispositivo. Vários caminhos de entrada de ar são usados, uma vez que algumas entradas podem ser bloqueadas, como quando o dispositivo é colocado em uma superfície macia e conformada como uma almofada de cadeira. Um dispositivo de monitoramento de temperatura pode reduzir o desempenho ou acionar um desligamento de emergência se não for capaz de dissipar o calor. Almofadas de resfriamento pós-venda com ventiladores externos podem ser usadas com laptops para reduzir as temperaturas operacionais. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.